Olá, me chamo Ângela Sofia. Sou estudante de agronomia da Universidade Federal de Santa Catarina, onde fui bolsista PIBIC durante um ano. Neste período, desenvolvi um projeto de iniciação científica com o tema Interferência de plantas daninhas na cultura do alho, orientado pela professora doutora Nayara Guerra. O presente trabalho teve como objetivos avaliar o efeito da presença das plantas daninhas nos componentes de rendimento e produtividade do alho, bem como de se determinar os períodos de interferência para definir quando as medidas de controle devem ser realizadas. Avaliar o impacto do uso de pendimetalin como pré-emergente no período anterior à interferência dessa cultura. Foram realizados 2 experimentos em área comercial no município de Curitibanos, entre os meses de julho a dezembro de 2019. O delineamento do experimento 1 foi em blocos casalizados com 16 tratamentos de 4 repetições. Os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial 2/8, onde o primeiro fator refere-se aos períodos de controle e períodos de convivência, e o segundo fator refere-se aos intervalos de tempo entre o controle e a convivência de plantas daninhas com a cultura. O delineamento do experimento 2 foi em blocos casalizados com 8 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos foram representados por 8 períodos de convivência entre as plantas daninhas e a aplicação de pendimetalin em pré-emergência. As primeiras avaliações foram feitas ainda a campo, onde foi avaliada a massa seca de plantas daninhas. Após a colheita, foram feitas avaliações referentes aos componentes de rendimento e produtividade, sendo o número de bulbos, diâmetro de bulbos com auxílio de paquímetro digital e peso de bulbos. Em ambos os experimentos, as plantas daninhas que mais afetaram foram palminha, azevém, roseta, maria mole, corda de viola e leiteira. No experimento 1, o acúmulo de massa seca de plantas daninhas que infestaram a cultura foi lento até os 60 dias após a emergência. Após esse período, ocorreu um aumento considerável, se estendendo até o encerramento do ciclo da cultura, aos 130 dias após a emergência. Este maior acúmulo de massa seca de plantas daninhas após 60 dias está diretamente ligado ao aumento da temperatura e da precipitação em meados de setembro na região de Curitibanos. Observou-se efeito significativo para a interação entre os modelos de interferência e os períodos de controle e convivência de plantas daninhas na cultura do alho quanto à produtividade de bulbos comerciais e a produtividade total. Considerando-se 5% de percas como aceitável na produtividade total, determinou-se que o período anterior à interferência PAI foi de 27 dias, já o PTPI foi de 108 dias. Como o PTPI foi maior que o PAI, temos um terceiro período, o período crítico de prevenção à interferência, PCPI, que se inicia aos 27 dias e finaliza aos 108 dias. Para se produzir bulbos comerciais, o controle de plantas daninhas deve iniciar aos 22 dias e se prorrogar até os 130 dias após a emergência da cultura, sendo o período crítico de 91 dias. No experimento 2, as plantas daninhas foram muito baixas até os 90 dias após a emergência. Após esse período, houve acúmulo significativo de plantas daninhas. Concluímos assim que o pendimetalin em pré-emergência controla as plantas daninhas até 90 dias. Foi possível observar efeito não significativo para as variáveis analisadas. Conclusão: as perdas médias de produtividade total de bulbos comerciais quando não ocorre o controle de plantas daninhas ao longo de todo o ciclo do alho é de 25% a 29% respectivamente. A produtividade de bulbos comerciais é mais sensível à interferência de plantas daninhas e à produtividade total. O PCPI para a produtividade total de bulbos comerciais foi de 27 a 108 dias após a emergência e 22 a 113 dias após a emergência, respectivamente. Comparando os resultados dos experimentos, observamos que uma única aplicação de pendimetalin reduz consideravelmente o acúmulo de massa seca de plantas daninhas em relação ao experimento sem uso de herbicidas.